Boa noite a todos. O nosso assunto de hoje é a apometria, mas hoje nós vamos falar da apometria e tentar estabelecer relação dela com a reforma íntima, tá? Então hoje nós vamos tentar fazer a associação dos dois temas. A gente vai tentar entender que as coisas estão extremamente relacionadas, a apometria e a reforma íntima. Vamos ver se eu consigo usar isso. Bom, então os nossos objetivos com a nossa conversa de hoje são esses dois aqui. Demonstrar a relação entre a apometria e a reforma íntima e indicar como que a apometria, ela contribui, ela nos ajuda nesse processo contínuo de reforma íntima, né? Para isso, nós vamos começar falando um pouquinho sobre a apometria. Quem conhece vai dar uma relembrada e quem não conhece nada ainda sobre a apometria vai ficar sabendo hoje pelo menos um pouco. Todo mundo sabe que aqui na nossa casa nós oferecemos o tratamento com a apometria. E o que a gente considera apometria? O que é apometria? A apometria é uma técnica, é uma forma de fazer um tratamento espiritual. Isso é o que a gente vai chamar de apometria. Mas ela é um tratamento espiritual, uma técnica extremamente ampla, complexa. Ela permite um nível mais profundo de tratamento espiritual. Não é a única técnica, a única forma de se fazer um tratamento espiritual, sem dúvida. Mas nós consideramos como uma técnica bastante atual e muito aprofundada. Bom, nessa técnica, então, uma grande diferença das demais técnicas e metodologias que fazem o tratamento espiritual é essa aqui, que ela trata principalmente o encarnado. Quando a gente fala um pouco de tratamento espiritual, nos vem à mente muito as mesas de desobsessão, que a gente conhece em muitos centros e que ajudam muito em muitas situações. A apometria também faz esse tipo de tratamento, também trabalha com aqueles que nós chamamos, de obsessores, que são esses espíritos que também precisam de ajuda, que às vezes são confusos e por vezes até perseguem o encarnado. Também são tratados. Mas em especial é tratado o encarnado. De que jeito? Para quem não conhece. Dessa forma, na apometria, os médiuns que estão preparados, que estudaram para isso, eles vão acessar diferentes níveis de consciência dessa pessoa que procura ajuda. Como é que funciona isso? De uma forma muito didática e resumida, funciona assim. O médium, ou os médiuns que estão trabalhando naquele momento, eles vão acessar informações que estão devidamente registradas naquela pessoa que procura ajuda, nos corpos espirituais. Eu estou falando de informações que a pessoa não tem consciência, que ela não se lembra, e que são informações, habitualmente, sobre as experiências que ela teve nas vidas passadas. Vem à tona, ele entra em contato médium naquele momento, com algumas dessas situações de vidas passadas que estão ou que podem estar influenciando na queixa, na razão pela qual a pessoa procurou a apometria. Alguma coisa que ficou mal resolvida de uma vivência passada, alguma relação que não foi muito bem construída com algumas pessoas, algumas atitudes que essa pessoa tomou nas vidas passadas e que agora estão influenciando na vida dela. É essa informação que os médiuns entram em contato. E essas informações, eu vou repetir, elas estão registradas na própria pessoa. Na apometria também, pode acontecer de os médiuns eles sintonizarem com espíritos, com desencarnados, mas que têm naturalmente alguma relação com aquela pessoa que procura ajuda. Normalmente, são nossos companheiros de outras vidas e com os quais nós não mantivemos uma boa relação. Eles, muitas vezes que ainda não reencarnaram, depois daquela experiência, descobrem essa pessoa e não entendem exatamente o que está acontecendo. E esses são chamados de obsessores. Naturalmente que essas pessoas estão em sofrimento e que também precisam de ajuda. Então, na apometria, a gente trabalha com as informações do próprio encarnado e essas informações referentes às vidas passadas e também
com esses espíritos que são sofredores e que estão muitas vezes influenciando a pessoa nesse momento, tá? Nesse momento é feita uma harmonização. Esses sentimentos, essas emoções que muitas vezes têm origem lá nessas vivências pretéritas, por essas situações que foram mal resolvidas, elas são harmonizadas com a apometria. Isso é um grande ganho da apometria, é assim que a apometria trabalha. Então ela equilibra a pessoa, harmoniza a pessoa, faz com que a pessoa muitas vezes não tenha mais aqueles sentimentos e aquelas sensações que ela por vezes tem e não sabe de onde vem. Ela também encaminha, é importante a gente dizer, esses espíritos que estão em desequilíbrio, que são chamados de obsessores. Ela encaminha para tratamento, eu gosto sempre de repetir isso. Ela não afasta pura e simplesmente a pessoa dali, porque essa pessoa precisa de ajuda, muitas vezes até mais que o encarnado. Então nós também temos a preocupação de fazer isso. Vejam como a apometria é extremamente complexa e ampla, né? Não tem só uma linha de intervenção. E por fim, e muitíssimo importante, a apometria sempre traz para quem procura ajuda esclarecimentos e orientações. Normalmente, ela vai, a pessoa que está dirigindo os trabalhos naquele momento, vai dizer para quem está procurando ajuda: veja bem, isso que você está passando hoje tem relação com situações que você vivenciou no passado, com atitudes, escolhas que você fez no passado, que não te fizeram bem. E você, agora, nessa vivência, está passando por situações para que você possa experimentar fazer as coisas de uma forma diferente. Então, isso é esclarecimento e te orienta no que você pode fazer. Vamos guardar essa parte. Bom, se ela faz tudo isso, é fácil a gente imaginar que muitas são as indicações da gente procurar ajuda da apometria. Não é uma só. Quais? Vamos separar de uma forma muito didática em alguns tipos de indicações. Problemas de relações humanas então conflituosas, que nós todos conhecemos. As relações entre familiares que tentam, mas não conseguem se entender, não conseguem fazer com que o amor prevaleça, por mais que se tente verdadeiramente. Essas situações podem sim encontrar apoio na apometria. Estou falando da família, que é onde isso acontece mais, mas pode ser com o vizinho, pode ser relação de trabalho, que você nunca consegue se entender, mesmo tentando muito. Relações humanas conflituosas de uma maneira geral. Quando eu falo conflituosas, eu estou falando daquelas relações nas quais a raiva, o ódio, a mágoa, o ciúme, eles ganham proporções desastrosas, né? E destroem as pessoas. Dessas relações que a gente está falando aqui, tá? A gente pode também encontrar apoio da apometria nas condições de vícios, dos mais diversos. Pode ser um vício de bebida, pode ser o vício das drogas, pode ser o vício da maledicência, qualquer tipo de vício. A gente, muitas vezes, nas condições de vício, já tem essa situação sendo vivida em outras experiências terrenas, né? Por isso que para tantas pessoas é tão difícil resistir. Mas nós todos estamos aqui devidamente amparados para que isso aconteça. E aí a apometria pode ajudar. E problemas de saúde, problemas profissionais, até problemas financeiros, que não têm uma boa resolução e nem explicação, mesmo já tendo procurado intervenções chamadas de convencionais. Um problema de saúde que você procurou ajuda, você já fez muitos tratamentos, vários, e nada resolve. Ninguém conta o que a pessoa tem, ninguém sabe o que está acontecendo com ela, nada funciona. Talvez a apometria nessas situações possa ajudar. Ou pode ser uma questão energética relacionada às experiências de vivências passadas. Isso acontece muito, isso já aconteceu comigo, em especial, eu posso dizer. E muitas vezes, quando a gente também consegue harmonizar a situação, a pessoa, naquele problema que ninguém ainda descobriu o que era, a pessoa consegue descobrir, ela consegue encontrar um caminho de intervenção convencional, eficiente, que até então não se encontrava. Por isso que a apometria pode ajudar nessas situações, tá? Vamos passar. Bom, se é assim, dá uma impressão que todo mundo pode fazer apometria, né?
que todo mundo pode, em algum momento da vida, experimentar uma dessas situações e, portanto, fazer a apometria? A resposta é... talvez. A gente pode até dizer que sim, desde que a pessoa verdadeiramente queira se ajudar. Aí sim. Isso é importante dizer, né? A gente costuma dizer o seguinte, que a apometria só deve ser realizada para quem realmente quer ser ajudado. Isso é importante. A gente pensa, quando escuta falar da apometria, né, quando a gente conhece a apometria e sabe de como ela pode ajudar e conhece pessoas que foram ajudadas pela apometria, muitas vezes a gente pensa, nossa, fulano deveria fazer, a gente tem uma lista de pessoas que nós gostaríamos de ajudar. Eu passei por isso quando eu conheci a apometria. A gente tinha sempre uma lista, né, de gente que a gente podia fazer. Ao longo do tempo a gente vai vendo que não é assim. A pessoa primeiro precisa entender que a apometria é um auxílio. E é aí que vai entrar a palestra de hoje. Mas ela é um auxílio para que a pessoa tenha melhores condições de ela própria mudar a sua vida, de ela própria se ajudar. Aí a apometria funciona. É por isso que muitas vezes a apometria não funciona quando eu quero fazer para uma outra pessoa. E muitas vezes a pessoa quer fazer para alguém que nem ao menos sabe. E às vezes ela tem lá uma relação conflituosa e julga que a razão do conflito seja o outro. Então ela vai fazer para resolver o problema do outro. Vocês estão entendendo que isso não vai funcionar. Não raras vezes essa pessoa, né, é acessada, uma parte da consciência dela, vem até a mesa e diz o quê? Os trabalhadores aí que estão no recinto podem me ajudar, o que ela diz? Por que você está fazendo isso? Eu pedi ajuda? Eu não quero ser ajudado. E é verdadeiro, né? A ajuda tem que ser para quem quer ser ajudado. Então, eu não posso fazer pelo outro? Pode. Desde que o outro saiba, e que o outro saiba que ele vai ser ajudado, e uma vez ajudado, ele tem que assumir responsabilidades. Todo mundo que procura apometria tem que saber disso. A apometria não vai resolver. Ponto. Infelizmente, essa é a notícia. A apometria vai auxiliar, mas quem vai resolver, se é que vai resolver, é a pessoa que procura ajuda. Então, essa é a primeira coisa. Só funciona, então, para quem tem o verdadeiro desejo de se modificar, de fazer o que nós conhecemos e chamamos de reforma íntima. É aí que a gente vai começar a estabelecer a relação entre uma coisa e outra. Vamos organizar nosso pensamento sobre reforma íntima, então, para a gente acabar de estabelecer essas relações aí. Para a gente falar de reforma íntima, eu acho que é fundamental que a gente se lembre de quem somos nós e o que nós estamos fazendo aqui. Nós somos seres em constante evolução. Todo mundo sabe disso. Nós somos imperfeitos, claro, mas nós estamos tentando, todos nós, a gente precisa acreditar nisso, se melhorar. Nós estamos em evolução, isso é fato. A gente, teoricamente, não regride, não é assim? A gente só evolui. Mas nós temos que lembrar que nós somos hoje do que nós fizemos ontem. E fizemos ontem com a liberdade de escolhas que nós temos. Que nós damos o nome a isso de livre-arbítrio. Eu tenho poder de decisão, de agir da forma como eu quiser, comigo mesma e com as pessoas à minha volta. Naturalmente, qualquer ação, qualquer atitude que eu tomo, ela tem uma reação, uma consequência. É assim para qualquer um, mas eu tenho o direito, o poder de decisão é sempre meu. Então, o que eu vivo hoje é justamente um reflexo, uma consequência de todas essas decisões que eu tenho tomado, não apenas nessa vivência, nessa experiência, mas também nas outras experiências que eu tive aqui na Terra. É importante a gente nunca esquecer disso, né? Nós, portanto, somos destinados à felicidade. É importante lembrar disso. Nós somos destinados a sermos felizes, verdadeiramente, e a melhorar. E isso é progressivo, né?
mas isso só acontece segundo o nosso desejo e o nosso esforço em nos melhorarmos a cada dia. Olha lá ainda o que a gente coloca ali. De acordo com a nossa capacidade de amar e trabalhar diariamente para essa melhora, né? Em concordância com as leis universais. Eu não posso fazer as coisas e achar que aquilo, como vocês mesmos mencionaram, não vai ter nenhuma consequência. Todos nós estamos à mercê, somos regidos pelas leis universais. Poder de atração, de causa e efeito, de reencarnação. Então, tudo que a gente faz, a gente tem uma consequência, tem uma reação. Isso que a gente vivencia hoje, de experiências positivas e negativas, são reflexos disso também. A esse conjunto que cada um de nós carrega, de vontade, de desejo de se melhorar, de esforço diário para fazer isso, para tentar ser diferente e melhor a cada dia, progressivamente, é o que nós chamamos de reforma íntima, tá? Só para a gente organizar as nossas ideias. É claro que essa mudança, ela não acontece de um dia para o outro. Nenhum de nós. Mudar hábitos, por mais simples que eles sejam, leva muito tempo. Vocês sabem disso, né? A gente tem estudos que mostram que os mais simples, mesmo que você queira, ele acontece depois de meses, não é? Você consegue se realmente você quer. Se você não quer, então, não preciso te dizer que ninguém muda, né? Porque ninguém muda a gente. E a apometria também não muda a pessoa. A pessoa tem que querer mudar. Ela demanda, então, um tempo e um esforço contínuo, demanda vigilância contra as nossas más tendências e os nossos defeitos, que todos nós temos, estamos aqui justamente para melhorar essas más tendências, e aí entra uma outra parte que a apometria vai nos ajudar. Para essa reforma íntima acontecer, para essa melhora acontecer, a gente precisa de foco e de entendimento sobre o que cada um de nós precisa melhorar. Que vai ser diferente, né, para cada um de nós. Uma pessoa pode ter dificuldade no quesito tolerância, outra pessoa pode ter dificuldade no quesito perdão. Então, cada um de nós é diferente. O que precisa ser melhorado é distinto para cada pessoa. Quando a gente diz que é necessário foco e entendimento, eu gosto muito dessa fala. Que para uma reforma íntima verdadeira, a gente precisa de um bom diagnóstico. Como assim diagnóstico? Eu preciso de autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber o que é difícil para mim. Quais são as minhas más tendências. Eu preciso saber. O que eu tenho dificuldade de fazer para evoluir. Outra coisa que ajuda muito na reforma íntima é a questão do entendimento, tá? Compreensão sobre os fatos, os acontecimentos da experiência que a gente tem hoje. O que é que está acontecendo? Quais são as dificuldades que eu estou experimentando? E por quê? E aí a apometria pode nos ajudar muito. É aí que a gente começa a relacionar diretamente a apometria com a reforma íntima. É nessa tentativa, nessa busca de compreender, de ter um melhor entendimento sobre as dificuldades que eu estou atravessando. Dificuldade de relacionamento, dificuldade de evoluir, dificuldade de conseguir um emprego melhor, não importa. Problemas de saúde, quando eu tento entender melhor isso, eu posso encontrar ajuda para isso na apometria. Então, como é que a apometria realmente pode me ajudar nesse processo de me melhorar, de reforma íntima? Eu separei alguns quesitos que eu acho que são muito interessantes da gente dizer que a apometria de fato pode contribuir, que é esclarecimento. Quando a gente faz a apometria, eu vou repetir o que eu já falei aqui. A apometria, ela nos ajuda a entender o porquê daquilo que a gente está vivenciando. Você quer um exemplo? Se eu te digo assim, eu tenho muita dificuldade para me relacionar com a minha irmã, a gente desde pequena temos uma diferença apenas de 1 ano entre nós duas, e a gente nunca conseguiu ser amigas, como irmãs costumam ser. Nunca conseguiu se entender. Era sempre uma dificuldade, era sempre uma relação muito conflituosa, com muita briga, com muito ciúme. Tudo que uma fazia para a outra gerava muita mágoa. Isso é um quadro extremamente comum.
Talvez essa experiência de agora seja para a gente afinar esses laços, que numa experiência pretérita, ou em várias, quando eu digo experiências pretéritas, eu estou falando de outras vivências, a gente se desentendeu muito. A gente já pode ter sido irmãs em outras vidas, a gente pode ter sido mãe e filha, não importa. Mas talvez, e é muito comum que isso tenha acontecido, a gente tenha chegado às vias de fato. Agressão física, talvez em vidas ainda mais distantes, a gente tenha chegado a matar uma outra. Então, talvez, nessas vivências anteriores, nós tenhamos construído relações de muito ódio. E aos pouquinhos, uma experiência terrena atrás da outra, a gente veio diminuindo esses sentimentos tão negativos. E agora nós conseguimos conviver como irmãs, não se amar profundamente, mas ao mesmo tempo não se odiar. Se eu sei disso, que no passado foi tão difícil, eu vou valorizar mais a minha oportunidade de agora. Eu vou entender que assim como eu, ela tem dificuldade no entendimento. Eu vou procurar outras formas de me harmonizar. Eu vou entender que o meu esforço é muito importante. Por isso que a gente considera que o entendimento da situação atual seja uma ferramenta tão importante. Quando você não tem ideia sobre isso, é muito mais difícil, muito mais penoso tolerar. É muito mais complicado achar alternativas para se entender. Se eu não sei, que eu já pedi, que eu já passei por outras experiências com essa pessoa. Eu estou dando esse exemplo e eu tenho certeza que cada um aqui pode pensar num exemplo na sua família. Nenhum lugar, nenhum ambiente é mais pedagógico no campo da evolução moral, espiritual, do que a família. Nenhum. Não existe família que não tenha uma relação conflituosa, pelo menos. Raríssimas são as vezes que essas relações são construídas nessa vivência de hoje. Na grande maioria das vezes, essas relações vêm de outras vivências, com qualquer ente familiar. Quando eu sei disso, eu vou repetir. Eu passo a ter a obrigação de me esforçar mais para fazer diferente, porque eu já tenho consciência. Uma vez tendo a consciência, eu já sei das minhas responsabilidades. Eu não posso me esquecer disso de jeito nenhum. Não somos obrigados a acertar sempre. Claro que não. Estamos tentando, mas somos obrigados a tentar, e não deu certo agora, tentar de novo e de novo. E isso a apometria pode fazer. Ela pode esclarecer essa situação para você e dizer, olha, faz um esforço, tenta. Você tem mais conhecimento que a sua irmã. Você estuda, você está se aprofundando nisso. Faça um esforço. Quando estiver muito difícil, procure ajuda de novo. Vamos harmonizar, mas faça a sua parte. Esse é um grande papel da apometria, tá? Portanto, saber dessa situação auxilia na resignação, que é necessária para o enfrentamento consciente. Quando a gente fala em resignação, é não se revoltar, é entender que aquela situação está me trazendo aprendizado, está me trazendo a oportunidade de crescimento e de aparar arestas que são tão importantes, que são tão caras para nós. E isso, vou repetir, a apometria contribui e muito. Outra coisa que é fundamental quando a gente faz a apometria, e é importantíssimo, é o autoconhecimento. Quando a gente, enquanto paciente, enquanto pessoa, procura ajuda da apometria, a gente fica sabendo, e nem sempre fica feliz, é claro que não fica, né? A gente fica sabendo que em outras vivências a gente errou muito. A gente fica sabendo que tomou atitudes que foram muito ruins para com aquela pessoa, normalmente que eu estou reclamando, ou que me levaram a ter determinadas dificuldades na vivência de hoje, que as minhas atitudes foram errôneas. Vou contar uma história minha real. Eu tive enxaqueca por anos da minha vida. Eu conto sempre essa história porque é minha, então eu me sinto confortável para contar. Eu tive enxaquecas fortíssimas desde os 12, 13 anos. E passei por todos os tipos de tratamento que vocês podem pensar. Medicamentos todos. Tratamentos e exames, nada era descoberto. Passou muito tempo e eu fui estudar fora, formei e tal. E aí, lá por volta dos meus 20 e poucos anos, uma paciente me falou, você é espírita, você não conhece em São Paulo? Um centro tal, sim, que faz um tratamento energético.
Não, não conheço. Ah, procura. Fui procurando. Nesse centro lindíssimo, um trabalho assistencial belíssimo, de várias frentes, mas que não trabalhava com apometria, isso também tem, né, mais de 20 anos. E aí, eles faziam um tratamento de desobsessão e faziam um tratamento energético, semelhante ao nosso aqui, nosso de cura. Muito semelhante. E eu fiz tratamento lá por em torno de uns 6 meses. Eu passei anos da minha vida sem ter uma única crise de enxaqueca. E aí eu vim a saber, mais tarde, que eu tinha essa enxaqueca por resquícios energéticos que acabam muitas vezes sobrando de vivências pretéritas e que ficam no nosso perispírito e que são expurgados muitas vezes pelo nosso corpo e que tem relação com aquilo que eu fiz no passado. Vou contar para vocês. Eu, no passado, muito distante, não era essa flor que eu sou hoje. Hoje eu sou ótima, né, gente? Vamos combinar. Mas eu era meio ruinzinha. E eu, naquela época, eu tinha muitos empregados e eu batia na cabeça deles e prendia as pessoas pela cabeça. Eu estou confessando isso a vocês. Eu não preciso hoje morrer de sofrer por conta disso. Por quê? Naquela época era o que eu dava conta de fazer. Hoje eu preciso me esforçar para ser extremamente diferente. Vocês concordam? Eu tenho que escutar isso e falar, puxa vida, uma dor de cabeça agora nem é nada, né? Concordam comigo? Nem é nada. É muito menos do que eu fiz. Eu gosto de lembrar disso para lembrar que o que nós chamamos de obsessor, eu te confesso que me desagrada. Eu preciso te confessar que eu falo, porque para me fazer entender, mas me desagrada. Que o obsessor que me encontrou nessa situação agora e que estava me perseguindo e batendo na minha cabeça, tinha alguma razão para fazer isso? Vamos falar real? Tinha ou não? Eu vou chamá-lo de obsessor mesmo? Você jura? Não, né? Eu vou dizer que a culpa era dele? Eu sou a vítima? Não, né? Não sou. Então, quando a gente fala que a apometria traz o autoconhecimento, é desse tipo de autoconhecimento que eu estou falando. Ela vai me dizer, presta atenção. Cuidado com o seu controle. Você hoje pode não bater fisicamente na cabeça de alguém, mas talvez você bata de uma outra maneira. Vocês estão entendendo isso? Isso eu acho fantástico da apometria. Acho ruim de ouvir na hora que a pessoa está falando, que você quer escutar, que isso é muito legal, né? Que você está fazendo tudo certo, que isso é muito bom. Quem que não quer? Mas me desculpe, na apometria dificilmente você vai escutar isso. Porque na apometria vem aquilo que a gente precisa melhorar. Não precisa sair da apometria chateado. Né? Às vezes a gente fica com uma espécie de uma ressaca moral, né? Daquilo que a gente fez. Mas vamos em frente, vamos tentar. Então, esse autoconhecimento que a apometria traz, ficou claro isso? Eu acho isso maravilhoso. Porque se eu sei disso, vou repetir, amplia a minha responsabilidade. Eu tenho muito mais consciência do que eu preciso valorizar, daquilo que eu preciso verdadeiramente tentar. E vamos falar uma coisa, más tendências é uma coisa difícil demais, porque você escorrega o tempo inteiro. Às vezes você acha, eu estou demais. Nossa, eu estou com tanta paciência, nem parece eu. Né? Todo mundo em algum momento pensa que está cheio de estrelinha. O que a vida faz nesse momento? Testa. Ela testa. Você está bom assim, é? Vamos ver. Não é assim que funciona? E o que normalmente a gente faz? Escorrega. E nessa hora, o que tem que fazer? Reconhecer, escorreguei, foi mal, foi péssimo. Mas eu estou aqui para aprender. Errei dessa vez, vou acertar da próxima. E vamos que vamos. Então, o autoconhecimento é valiosíssimo, tá? Auxilia no reconhecimento das nossas imperfeições, que é isso que eu estou contando para vocês. Isso é importante dizer de atitudes nocivas e repetitivas. A apometria às vezes diz isso pra gente também. Cuidado, você costuma fazer assim. E você costuma sempre fazer assim. É um padrão de repetição. Quem aqui não tem isso? Todos nós temos.
E às vezes a gente não percebe. E isso a apometria pode fazer, te mostrar que você faz isso. Esclarece que não podemos responsabilizar os outros. Eu acho isso uma pena, mas isso é verdadeiro, né? Por nossos próprios fracassos e problemas. Eu encontrei essa fala do Chico e eu achei perfeito. Vou ler. Eu permito a todos serem como quiserem, e a mim como eu devo ser. Eu não posso dizer que eu sou assim, ou que eu estou agindo assim, porque o outro está agindo daquele jeito. Vocês já viram como a gente faz isso? Ah, mas eu fiz isso porque o outro... Gente, eu sou ótima em fazer isso. Mas isso está errado. Vocês sabem que isso está errado, né? Eu tenho que agir do jeito que eu tenho que agir. Independente do outro. Porque o outro cabe só ao outro. Eu só posso ter poder de decisão e de modificação sobre mim mesma. Isso não é fácil, né? E isso a apometria também vai nos lembrar, que às vezes a gente esquece. E aí, enfim, a parte que a apometria faz final, que é maravilhosa, é nos ajudar nas melhores tomadas de decisão. Então ela vai te dizer, olha, não, perceba que o que você está passando, você já fez antes, tem relação com aquilo que você experimentou, com a forma como você se relacionou com as outras pessoas, com as suas atitudes, cuidado para não repetir, cuidado com as suas atitudes, você tem uma tendência a pensar assim, pensamentos negativos, a agir dessa maneira, não ter paciência, cada um com o seu. Você vai escutando. E no fim ela te diz, olha, quem sabe você faça as coisas de um jeito diferente. Muitas coisas podem ser sugeridas. Para cada pessoa vai ter uma necessidade. Como o quê? Mudança de pensamento. A gente tem pensamentos horrorosos sobre nós mesmos e sobre as situações. A gente faz um barulho mental gigantesco. A gente é que não percebe. E fica ruminando coisas, em vez de pensar em coisas positivas, a gente pensa em um monte de bobagem. Isso a apometria vai te dizer, presta atenção, muda essa frequência, muda esse pensamento, perceba que, e tente mudar. Tenta mudar de atitude, procura fazer de um jeito diferente. Faz o evangelho no lar que você não tem feito, que você abandonou. Vai estudar para você compreender melhor as leis sobre as quais nós estamos todos sendo orientados. Você precisa entender isso. Vai estudar quem você é. Você é um ser em evolução, você é um ser energético, espiritual, compreenda isso, estude. A prece, quanto tempo você não faz uma prece verdadeira? E assim por diante. Ela pode orientar outras coisas. Ela pode achar, e lembra, quem está ali te orientando, não está fazendo isso só pela cabeça dele. Está recebendo as informações dos seus mentores, vocês não podem esquecer disso. E às vezes o puxão de orelha que você vai levar na apometria é do seu mentor. Isso é poucas vezes que acontece, pessoal? Muitas vezes. E a gente precisa, que às vezes em sono, por exemplo, ele está falando para a gente não escuta. É uma oportunidade que ele tem, né? E aí, a gente, para dar conta de tudo isso, precisa ter boa vontade. Reforma íntima não se faz sem desejo verdadeiro, em hipótese alguma. Boa vontade, disciplina. O que é disciplina? Fiz uma semana inteira. Ah, mas daí aconteceu alguma coisa, eu falei, eu não consigo mesmo. E abandono. Não adianta. É todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, até quando? Até sempre. Persistência. Não consigo ainda. O poder do ainda é uma coisa fantástica. Né? Estou tentando. Ainda não consegui perdoar. Mas vou conseguir. Por que não? Você está aqui para isso. Então, persiste, né? Leveza, bom humor. Gente, para ser correto e para se melhorar, não precisa andar de cara amarrada, né? Tudo com muita seriedade. Não é mesmo, Natânia? Leveza, bom humor, por que não? Ria de você mesmo. É importante rir da gente. Se a gente não ri da gente, se a gente não se acolhe, poxa, não deu certo dessa vez. Gente, estou eu aqui, né, falando de reforma íntima, de repente ficou medo, uma coisa horrorosa, falo, ui, tá tudo bem, sou humano, dá uma risada, vai para frente. Leveza, essa leveza é importante, porque ela também muda a sua frequência vibratória. A tua chance de continuar a fazer coisas melhores é muito maior quando isso acontece. Perdão, e aí a gente vai falar antes de qualquer tipo de perdão, do auto-perdão.
Porque saber de todas essas coisas, às vezes nos deixa muito para baixo. E ficar remoendo, por que eu sou assim, por que eu fiz assim, eu não posso fazer assim, mas eu também não consigo, também não adianta. É preciso entender que cada um está na onde precisa estar. E que aquilo que a gente já fez, pode ser nessa experiência terrena ou em qualquer uma outra. Era o que eu dava conta de fazer. Ponto. Aprendam a pôr ponto. E agora? Agora eu vou tentar diferente. E eu vou conseguir. Talvez não hoje, mas amanhã, ou depois de amanhã. Ponto. É isso. Não ficar remoendo ou ficar achando que você ou eu, nós não somos merecedores. Nós somos merecedores. Nós somos merecedores de cada dia que nós temos aqui. De cada dia para tentar. E é importante se alegrar com isso. Se alegrar quando você consegue. Se alegrar com as pessoas que estão à sua volta, que estão te ajudando, e que são muitas. Reconhecer e perceber que a ajuda dos amigos espirituais acontece incessantemente o tempo inteiro. Inteiro. E que a gente não valoriza. Então, quando a gente fala de auto-perdão, o auto-perdão te deixa em condições de perceber que você está tentando, de perceber que você precisa melhorar e que você está recebendo ajuda para isso. A gente está quase encerrando e eu queria só relembrar que a apometria, então, ela é uma grande ferramenta para auxiliar a mim e a cada um de nós no processo de reforma íntima. Eu gostaria que isso ficasse bastante claro para quem está escutando. E quando a gente diz que ela vai auxiliar, deixa eu só falar mais uma coisa que eu acho que é importante. O dia da apometria, ele é um dia muito especial. Vocês perceberam quantas coisas a apometria pode trazer? Além da ajuda de harmonização, de melhorar as relações, as emoções, os sentimentos, isso já é maravilhoso. Encaminhar, caso você tenha um obsessor, tudo ótimo. Mas além disso, ela te ajuda a se conhecer, compreender a situação para que você haja diferente. Isso é fantástico. Para isso, gente, é muito, muito, muito importante que quando você procure a ajuda da apometria, você já venha com isso na cabeça. Você já venha sabendo que a apometria, eu vou repetir isso, vocês me perdoem, mas que a apometria não vai resolver nem o meu, nem o seu problema. A apometria é um auxílio. Jamais esquecer disso. Para isso eu também tenho que ter queixa pontual. O que é que está acontecendo que eu estou precisando de ajuda? Pontualmente. Eu não posso procurar a apometria e falar assim, veja aí o que está acontecendo comigo. Você está no lugar errado? Desculpa. Ela vai adivinhar? Não vai. Estamos falando de problemas e queixas pontuais. Eu vim aqui para você fazer uma limpeza. Também está no lugar errado? Não dá. Outra coisa, eu venho sabendo qual é a situação. Vocês viram lá, em alguns daqueles itens, pontualmente, o que é que está acontecendo com você que está difícil. Você precisa ser objetivo. É essencial isso. Você precisa saber que você vai receber ajuda. Não tenha a menor dúvida. Vai receber. Mas que você tem uma gama, uma parcela de responsabilidade maior do que as pessoas que estão te ajudando. Porque se eles te ajudarem, você harmonizar, mas você não muda nada, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar pedindo a vida inteira. Não vai ser melhor. Essa é a realidade. Então vocês têm que vir procurar ajuda com essa consciência. E por fim, para que isso tudo aconteça, é importante que a gente esteja preparado para esse dia. Sabiam disso? A gente tenta colocar, inclusive, palestras a respeito da apometria, para que a pessoa saiba disso tudo e vá se preparando para o dia da apometria. Se preparar para o dia da apometria é ter consciência daquilo que ela está buscando, de onde está a dificuldade, o problema, vocês entenderam isso, seu objetivo, e frequentar o centro nas palestras. São quantas palestras? 7. Essas 7 palestras, elas são necessárias. Quando eu venho às 7 palestras, eu, que sou a pessoa que quer auxílio.
venho verdadeiramente, sento aqui, escuto, eu estou sendo, lembra que os médiuns vão acessar uma parte da tua consciência, né? Aquilo que está guardado? Naqueles 7 momentos que você estará na casa, você vai sendo preparado para isso. Então, o resultado da apometria depende também da sua preparação. É importante que isso fique claro. Aquilo que precisa vir à tona no momento da apometria é devidamente preparado com aquele momento que você está sendo harmonizado nas palestras. Aqueles obsessores que estão contigo já estão sendo trabalhados em cada dia que você vem aqui na casa, para que naquele momento ele também aceite ajuda, porque a gente vai oferecer ajuda para ele. Então não é à toa que você venha 7 vezes aqui. Por isso que é tão desagradável e a gente não consegue compreender quando a pessoa que procura apometria pede para alguém carimbar. Quando uma mãe que quer ajudar o seu filho não deixa ele vir, aceita que ele não venha. Um filho adulto, um filho adolescente, não tem sentido. Ela vem, carimba para ele. Mas quem é que precisa de ajuda? Não é ele. A gente não vê sentido nisso, a gente não entende isso. Quando a pessoa vem, carimba e rapidamente ela dá um jeito de sair. Isso não acontece, dona Tânia? Basta. Quem essa pessoa está enganando? Assim mesmo. Não dá para a gente imaginar um bom resultado com essa falta de comprometimento. Dá? Não dá. Então, para ter o aproveitamento máximo da apometria, tudo isso é importante. Essa consciência é necessária. Tudo bem? Para encerrar, últimas considerações. Eu trouxe uma fala do Chico também que eu achei assim pontual. Vou ler. Olha o que ele diz, falando de reforma íntima. Lembre-se de que você mesmo é o melhor secretário de sua tarefa. Você. O mais eficiente propagandista de seus ideais. Aquilo que eu escolho fazer é a minha melhor propaganda, né? A mais clara demonstração de seus princípios. Eu não posso falar aquilo que eu não estou fazendo. O mais alto padrão do ensino superior que seu espírito abraça e a mensagem viva das elevadas noções que você transmite aos outros. Ou seja, você não pode só falar. Você, com o seu exemplo, com as suas atitudes, é que vai demonstrar a que você veio, né? Todos os seus pensamentos e princípios. Aquilo que você quer transmitir para os outros é pelos seus atos. Olha lá, não acabou. Não se esqueça igualmente de que o maior, agora vem, inimigo de suas realizações mais nobres, a completa ou incompleta negação do idealismo sublime que você apregoa, olha só, a nota discordante da sinfonia do bem que pretende executar, o arquiteto de suas aflições e, para acabar, o destruidor de suas oportunidades de elevação, quem é? É você mesmo. Ou seja, tudo depende de nós. Eu não posso culpar o outro por aquilo que está acontecendo a mim. Então, meus irmãos, eu desejo que cada um de nós possa sair daqui hoje uma sementinha, sabe, uma pulguinha atrás da orelha, pensando, refletindo sobre as nossas responsabilidades, sobre os nossos compromissos. Alguns compromissos que talvez a gente, lógico, não se lembre, que foram firmados quando nós estávamos no plano espiritual, mas que lá no nosso íntimo a gente sabe, a gente tem intuição, que a gente consiga ter essa percepção e não desistir. Trabalhar com amor, com leveza, para a nossa evolução. Fiquem na paz de Jesus.